E aí, galerinha, tudo bem? Essa semana, o conteúdo de matemática, nós vamos da página 28 à página 31. Nós vamos aprender a organizar os números e as imagens, tudo bem? Vou compartilhar. Antes de eu compartilhar a tela, eu vou falar um pouquinho com vocês. O que acontece? A gente tem unidade, dezena, centena. Lá na escola, a gente trabalha com material dourado, né? Então, infelizmente, a gente não está na escola, que a gente está nesse período de pandemia. Você está se cuidando? Eu espero que sim. Aqui em casa está todo mundo se cuidando. Então, eu quero que você selecione ou feijãozinho, macarrão, lápis, qualquer coisa que você tenha uma quantidade até 100, combinado? Aqui em casa a gente bebe muito café. E aí eu peguei um pouco de café para mostrar para vocês. Olha o meu potinho. Então aqui, vou abrir o potinho. Tcharam! Jogando meus cafés, que na verdade é do meu papai, do meu marido. Então aqui eu tenho uma unidade, certo? Se eu tenho uma unidade, uma caixinha dessa tem 10 cafés. Então eu tenho uma dezena. Vamos ver? Ó, tô abrindo a caixinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que acontece? 10 unidades equivale a uma dezena. Uma unidade, aqui tem 10 unidades, uma dezena. E se eu tiver 10 grupinhos de 10? Então, dentro dessa caixinha aqui vem 10. Olha, peguei um monte de caixinha. Aí aqui, olha, tem tudo. Cada caixinha dessa tem 10. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40. Haja café, né, gente? 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu tenho 100 unidades, uma centena. Então, eu tenho uma unidade, 10 unidades, uma dezena, e 100 unidades, ou 10 grupinhos de 10, que são 10 grupinhos de dezena. Eu vou ilustrar com a imagem, aí vai ficar mais claro para você. Mas aí na apostila 28, 29, também tem. E eu vou deixar para você um vídeo muito legal que a professora explica também a classe de ordens, tá bom? Então, todo mundo agora com o livro de matemática aberto na página 28. Página 20. Opa, abriu. A página 28, primeiro você tem uma interpretação de texto. Você vai ler este texto, conhecer um pouquinho mais do Brasil, as suas características, né? A urbanização, quantidade de pessoas que vivem na área urbana, na área rural. Esses são dados do censo de 2010. A gente está em 2021, então os dados hoje são bem diferentes, tá bom? Mas faça a interpretação de texto desse gráfico e desse textozinho. Responda as perguntas a seguir com base no texto e nas informações do gráfico acima. Quantos habitantes compunham a população brasileira em 2010? Então, eu quero saber total, tanto da área urbana quanto da área rural. Quantos habitantes tinham? Letra B. De acordo com o censo de 2010, havia mais homens ou mais mulheres no Brasil? Quantos a mais? Você vai ter que ler o texto para interpretar. Aí no textozinho. Letra C. Qual população era maior em 2010? A urbana ou a rural? Explica aí para o seu familiar, porque a gente está em período de pandemia, não dá para discutir com um colega, mas você pode discutir com o seu responsável. Isso vai ser muito legal. Explique para ele como é que você pensou para responder essa pergunta. Quem é, então, que vive na área urbana e quem é que vive na área rural? Vamos lembrar? Na área urbana, quem vive na cidade. Na área rural, quem vive mais afastado, né? Nas fazendas, fica mais afastado da cidade, ok? Então, a gente tem aqui as classes de milhões.
Então, você tem 3 classes. A primeira classe, que a gente chama de unidades simples. A segunda classe, que a gente chama de milhares. E a terceira classe, que a gente chama de milhões. Tem mais para cá ainda. A gente vai embora aqui. Tem os bilhões, os trilhões, quadrilhões, e vai embora. Mas vamos ficar aqui nessas 3 classes, ok? Dentro de cada classe dessa, você tem 3 ordens. A primeira ordem, que vai ser sempre a unidade. A segunda ordem, que vai ser sempre a dezena, 10 unidades, que formam uma dezena. E a terceira ordem, que será uma centena. Muito café, né? Então, vamos lá. Então, aqui você sempre vai ter de trás para frente, ou da direita para a esquerda. Você nunca começa do ladinho de cá, você sempre começa do ladinho de cá. Isso é um segredo que não pode faltar, senão você pode errar todo o exercício, ok? Eu vou deixar o link para vocês, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, para você conseguir acessar aqui esse videozinho da tia, da outra professora, tá? Explicando. É bem legal. Aqui você tem alguns exercícios da página 29. O número 170 milhões, citado lá no texto da página 28, pertence à classe de milhões. Veja o quadro de ordens abaixo e escreva o número usando apenas algarismos. Olha só, se ele é 170 milhões, então o 0, 0 unidade de milhão, o 7, 7 unidades de milhão, dezenas de milhão, desculpa, e 1, uma centena de milhão. Tia, e o que eu faço com tudo isso daqui? Vou completar com 0, porque ele pertence à classe de milhões. Olha a dica aqui, entendeu? Então, tudo você completa com 0. Então, como é que faz por extenso isso? 170 milhões. Essa é a escrita por extenso. O que é escrita por extenso mesmo? Escrever como se lê, tá bom? Letra A. Agora é com você. Escreva aqui nesse quadro acima, usando apenas algarismos, quer dizer, usando os números, que representam a população brasileira que mora em áreas urbanas no Brasil. Então, você vai voltar lá no texto da página 28, aqui, vai olhar esta tabelinha e vai observar quantos habitantes moram na área urbana, quantos moram na área rural. E qual que é a pergunta? Você quer saber na área urbana. Então, são 161 milhões, é isso? Como é que eu coloco aqui? Ele pertence à classe de milhões. Então, olha, presta atenção, ele pertence a essa classe aqui, a terceira classe, de milhões. Então, o resto, o que você vai fazer aqui? Você vai completar com... Não posso falar. Aqui, letra B, escreva em ordem crescente. O que é ordem crescente mesmo, criançada? Do menor para o maior, ordem crescente. Os números de classe dos milhões citados lá no texto da página 28. Você vai voltar lá naquele textozinho da página 28, tem um monte de número lá. E aí você vai colocar a população da área urbana, da área rural, que aparece no gráfico, mas usando apenas algarismos. Você não vai escrever por extenso, você não vai escrever a palavra milhões. Você vai colocar a quantidade de 0 que precisa para aquele número se transformar em milhões, tá bem? 3. Com a ajuda aqui da tia Dorinha, do responsável aí na sua casa, que vai auxiliá-lo, e quinta-feira eu estou de plantão aqui no WhatsApp para te ajudar, faça uma pesquisa e descubra o número atual de habitantes no Brasil. Então, eu quero que você pesquise na internet. Você sabe pesquisar na internet? Pesquisa aí. Quantos habitantes nós temos hoje no Brasil, em 2021? Quantos habitantes há aqui? E registre esse número apenas com algarismo. Eu não quero que você escreva a palavra milhões. Eu não quero que você faça por extenso. Eu quero que você faça utilizando apenas algarismos, ok? Depois, aí sim você vai escrever como que a gente lê, tá bom? Exercício 4. Em notícias de jornais e revistas, é comum os números serem representados não só como algarismos, como nos títulos abaixo. Então, a gente vai transformar essa escrita por extenso em números, em algarismo utilizados. Então, vamos lá. Prefeitura de Florianópolis anuncia investimento de 30 milhões.
Eu não quero que você escreva milhões, eu quero que você transforme em algarismos. Quantos zeros eu precisarei para chegar a 30 milhões? Então, consulta aqui a tabela, o quadro posicional de ordens, da classe de ordens, coloca o 30 milhões na classe dos milhões e vai completar com um zero. A mesma coisa você vai fazer com os exercícios seguintes, beleza? Escreve aqui embaixo, tá? Capricha na letrinha. Olha, tem gente que tá fazendo com lápis muito fraquinho. Eu tinha meio cegueta, eu não consigo enxergar direito. Então, força um pouquinho mais o lápis para bater aquela foto caprichada e colocar no Facebook. Combinado? Agora a gente vai jogar. Eu quero uma foto, eu quero sim, uma foto sua brincando com o seu familiar. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar uma folha de sulfite, uma folha de caderno, o que você quiser. Pode desenhar as cartinhas e você vai fazer 10 cartinhas, cada uma com desses algarismos. O seu colega, né, o seu responsável, o seu irmão, com quem você vai brincar? Vai fazer a mesma coisa. Aí desenha na cartinha, faz ilustração, o que você quiser, tá bom? E aí você vai embaralhar, embaralhou a cartinha e vai selecionar apenas 7 cartas. É isso a proposta? 7 cartas. Com esses números que você selecionou, você vai pensar e criar o maior número possível. Maior que você conseguir. O seu parceiro, o seu colega que está jogando com você, o seu responsável, o seu familiar, vai também selecionar do bolinho dele 7 cartinhas e tentar criar o maior número. Aí eu quero que você registre aqui para mim o número que você formou, o número que o seu responsável formou e quem ganhou, quem formou o maior número. Então vocês vão discutir qual desses é o maior número e registrar aqui. Bom, essa rodada foi fulano que ganhou, ou fui eu que ganhei, tia. Coloca aqui para mim. Pode jogar pelo menos 2 vezes. Pode jogar mais se você quiser, tá? Mas pelo menos 2 vezes fazendo o registro aqui. Até aqui tudo bem? Atividade B, você vai explicar para mim. Pode explicar no caderno ou fazer linha aqui embaixo. Explicar como vocês decidiram qual era o maior número da partida. Como é que você, com o seu responsável, descobriu quem é que ganhou essa partida? Quem é que teve o maior número? Registra aqui para mim, eu vou adorar ler. O tio Lucas também, eu tenho certeza. Página 31, a última página da semana. A Camila e o Roberto, elas estão jogando maior leva. Assina abaixo, cada um está apontando por um número que formou em uma partida. Esse número de cima aqui é do Roberto. E esse daqui de baixo é da Camila, tá vendo? Eles estão apontando o dedinho. Quem é que formou o maior número nessa partida? O Roberto ou a Camila? Qual que é o valor do algarismo 3 do número que o Roberto formou? Então, vocês vão procurar o número 3, e aí o 3 forma que número? Forma 3 unidades, 3 dezenas, 3 centenas, 3 unidades de milhar, 3 dezenas de milhar, 3 centenas de milhar, 3 unidades de milhão. O que você acha? E aí, você não pode esquecer que os buraquinhos que ficam depois você completa com 0. Aí você vai descobrir o número. Ok? Qual que é o valor do algarismo número 3 que o Roberto formou? Coloca aqui. E o valor do número 3 que a Camila formou? Coloca aqui. Você está vendo o quadro posicional? O número 3 do Roberto está em um quadradinho. O número 3 da Camila está em outro. Então, são números diferentes. Você pode, se quiser, registrar esse número aqui, olha, nesse quadro posicional, para você se organizar melhor. Se você quiser, você pode até desenhar esse quadro posicional no seu caderno. Vai ficar bem legal, tá? Letra D. Mudando a posição das cartas de um jogador, o que acontece com esse número? Ele fica maior, ele fica menor, ele fica igual? O que você acha? Conta aqui para mim. Faz o registro. Como não tem linha nessa parte, nessa pergunta, você pode fazer o registro no seu caderno, ok? E aí, o que eu quero? A Camila, ela não formou o maior número possível com as cartas que ela tirou. Então, você vai escrever o maior número que a Camila poderia ter formado e completar a decomposição dele. Então, olha, observando estes números da Camila, se você tiver estes números aí na sua mesa, qual posição que você colocaria para você ter o maior número possível? Ah, eu terei o tan, tan, tan.
Então, você vai colocar esse tan aqui e vai fazer a decomposição. O que é decomposição? Você vai despedaçar o número. 70 milhões, 40 milhões, depois mil, depois centena, depois dezena, depois unidade. Você vai despedaçar, esmiuçar esse número para mim. Isso que é decomposição, ok? F. E se a Camila tivesse tirado a carta do algarismo 6 em vez da carta com o algarismo 4? Qual seria o maior número? Então, trocando, né? O 6 por 4, o que número que ela formaria? E aí, ela ganharia a partida? Sim ou não? Por quê? Exercício 3. Agora o jogo é outro. Você pode escolher 7 cartas entre as suas e a do seu jogador. Então, você vai misturar os dois bolinhos daquelas cartinhas do jogo da página 30. Pega o seu bolinho, pega o bolinho do seu responsável, mistura tudo. E aí eu quero ver quem é que vai criar o maior número. Então, cada hora um, né? Cria a regra aí na sua casa. Cada hora um escolhe um número e eu quero ver o maior número que você consegue formar com essas cartinhas, a sua e do seu colega ou do seu responsável. Beleza? Quais cartas você escolheria? Que número você formaria? Há uma única possibilidade de você, usando esses dois bolinhos, criar o maior número. E aí? Que número que você acha que vai dar? Coloca aqui para mim, justifica. Compara a sua resposta com a resposta do seu responsável. E aí, vocês formaram o mesmo número? Impossível. Conte para mim, como é que você chegou a esse raciocínio? Galerinha, chegamos ao final do conteúdo desta semana. Eu espero que você tenha entendido, mas se ainda tem alguma dúvida, claro que você pode contar comigo, tanto comigo quanto com o tio Lucas, do 5º ano A. Tio Lucas está de plantão toda quinta-feira pela manhã e eu, tia Dorinha, toda quinta-feira no período da tarde. A gente abre o WhatsApp, bate aquele papo gostoso, tira toda e qualquer dúvida que você tiver. Um beijo grande, fiquem com Deus e se cuidem, hein? Quietinhos em casa. Tchau, tchau.